O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A alienação parental fere o direito fundamental da criança à convivência familiar saudável. E quem traz mais informações sobre este tema é o advogado de Direito de Família e Sucessões, Luiz Henrique Azevedo. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Explica pra gente como identificar um caso de alienação parental. Bom dia a todos que estão me ouvindo. Agradeço aqui a oportunidade e o convite. Falar de alienação parental é sempre uma situação bastante delicada, porque não é matemática, são ciências humanas, é a vida acontecendo. É muito difícil a gente, no judiciário, conseguir fazer prova de uma alienação parental, mas a gente que trabalha com o direito de família, as pessoas que vivem e sentem uma situação estranha que está se construindo ali no seio familiar, sabem que tem alguma coisa ali de errado, que as coisas não vão bem e começa a acender um sinal de alerta. E aí, normalmente, essas pessoas buscam os terapeutas, os psicólogos, para depois buscar também os profissionais da área do direito, nós advogados. Então, como a gente começa a sentir que tem episódios, tem práticas de alienação parental nas famílias? Quando há uma injustificada restrição na convivência da criança e adolescente com um pai, com a mãe, com tios, com avós e com outros familiares. Esse é um sinal, é o primeiro sinal que a gente sente. Tem também a possibilidade de algum familiar começar a fazer uma campanha de desqualificação contra outro familiar. A gente normalmente está preso à ideia de que a alienação parental é sempre a mãe contra o pai ou então o pai contra a mãe. Não. É uma situação que pode ser abrangida a outros parentes. Então, é uma situação que é realmente delicada e precisa ter um profissional com essa expertise e essa sensibilidade para identificar. E, Luiz, quais são os prejuízos que a alienação parental ela pode trazer para a criança ou para o adolescente? A alienação parental ela traz diversos prejuízos para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Nesse caso, as crianças e adolescentes, é a perda do convívio com outro familiar. Essa perda pode se dar de uma forma abrupta, como também de uma forma paulatina. Vai cada vez mais aumentando esse distanciamento, essa interferência de um familiar na vida e relação da criança com outro familiar. Tem estudos que dizem que a alienação parental pode causar, inclusive, danos à saúde dessas crianças, quando eles estiverem ficando mais maduros. Por exemplo, causar sintomas de ansiedade, de depressão, de introspecção, de pânico social, entre outras doenças de uma natureza psicológica e emocional. E, Luiz, para a gente encerrar, como realizar a denúncia de uma prática como essa? O senhor falou que é difícil identificar, mas sendo identificado, como denunciar? Quando esses familiares estiverem sentindo esses prejuízos, sentindo que tem algo errado, né, é o próprio familiar, vamos dizer assim, prejudicado, para além da criança, que ele vai sentir que tem alguma coisa errada, né? Seja por uma reação, um comportamento diferente da criança para com ele, seja realmente não tendo mais contato com essa criança, com esse adolescente. Então, o ideal é primeiro buscar entender qual é essa situação, né? Eu sempre prezo pelo bom senso e pela pacificação do litígio. Então, nossa orientação é: busque o contato, procurou entender o que é que está acontecendo. A partir daí, se não tiver uma resposta ou se a situação não mudar, é que é necessário tomar algum tipo de medida judicial. Dentre elas, um pedido de cumprimento da convivência familiar, se já tiver sido regulamentada, né, uma execução da sentença ou de um acordo, ou então entrar com uma ação para que seja investigada essa alienação parental, declarada, e que o juiz, utilizando a lei de alienação parental, aplique as medidas adequadas ao caso. Essas medidas podem ser tanto uma advertência ao familiar que está praticando essa alienação parental, quanto a fixação de uma multa,
se ele continuar fazendo isso, a ampliação da convivência da criança com esse outro familiar que foi prejudicado, dentre outros. Até mesmo um tratamento psicológico pode ser cabível no caso. É por isso que, em sendo uma situação que envolve famílias, pessoas e com seus históricos, né, de ancestralidade de forma individual e personalizada, não existe um remédio só para todo tipo de situação. Cada família, cada situação demanda uma providência. Muito obrigada pela sua entrevista, Luiz. Eu que agradeço. Você conferiu no Moído do dia de hoje uma entrevista com o advogado de Direito de Família e Sucessões, Luiz Henrique Azevedo, que neste Dia Mundial de Combate à Alienação Parental trouxe informações sobre como identificar e os prejuízos que esta prática pode trazer para a família, mas principalmente para a criança ou adolescente. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.